fases do desenvolvimento que aí dizem, né, que em determinado momento, como a doutora Isabela falou muito bem, a criança precisa ir superando essas fases. E quando a gente percebe que aquela criança de 2 anos deveria estar realizando determinados comportamentos e ela está aquém do esperado, a gente percebe que esse convívio familiar deixou algumas falhas nesse desenvolvimento que precisam ser sinalizadas para essa família. O que a gente deve observar muito bem é como é composta essa família, né? Hoje em dia, no meio social, a gente tem vários tipos de família e vários tipos de identidade materna. Às vezes, essa maternidade ela fica muito atribuída à avó, ou uma madrinha, ou um tio, alguém da família, e não necessariamente essa mãe. E essas crianças, muito precocemente, elas estão perdendo esse vínculo materno de maneira muito dura. E elas não vivem essa fase tirando todo o proveito de cada momento. Nesse período de 2 anos, a criança ela é muito sensorial. Então, ela aprende muito pelo tato, pela audição, pela visão, pelo olfato, né? Pelo paladar. E tudo isso representa essa identidade que ela vai levar ao longo da vida. Quem de nós, às vezes, comendo uma comida de infância, se retrata, né? Aquela vida da... Ai, lembrei do cafezinho que minha mãe fazia. Ai, comi um arrozinho que a minha avó preparava. Então, a gente guarda essa identidade como algo que lembra muito esse fator emocional. E aí, se essa criança ela chega na escola e ela não está desfraldada, a fala dela ainda não está adequada para aquela realidade que ela está vivendo, é uma criança insegura, tem medo de andar, tem medo de se locomover, ela tem medo dos pares, das crianças que estão ao redor dela, a gente consegue ver muito claramente essa superproteção ou a ausência de estímulos que são necessários para esse momento da fase da criança e que vai trazer uma sequela maior para quando ela crescer, para a vida adulta. Ok, então, doutora Jaqueline, você está dizendo, então, que essa pessoa, não necessariamente a genitora, mas aquela pessoa que está na responsabilidade de figura materna, independente de quem é essa pessoa ela precisa fazer os estímulos e ela precisa fazer, então, essas castrações. A senhora, como psicopedagoga, se pudesse estar agora orientando essa mãe ou essa figura materna que está em casa, o que se deve fazer, ou melhor, o que não se deve fazer, porque às vezes nós tratamos um bebê e a gente quer que seja bebê para sempre, mas tem que entender que não pode deixar. Então, o que você poderia dizer de uma forma muito prática para esse ouvinte que está em casa, para essa mãe que está aí, que não quer ter esse problema com seu neném de 2 aninhos, quando vai para a escola, e para que isso seja menos traumático para a criança, o que você poderia dar de conselho como profissional? Ótimo. Eu acho que essas orientações elas são essenciais até para preparar essa criança para o meio escolar. Uma delas, doutora Rose, é trabalhar o diálogo. Às vezes os pais pensam que pela criança ser muito pequena, ela não vai compreender, ela não vai entender certos comandos. E isso é errado, porque mesmo dentro da barriga, a gente interage com essa criança, né? Com esse feto que está em desenvolvimento. Então, sempre olhar, abaixar o tom de voz, porque a criança ela não consegue identificar se a mãe está brigando, se aquele tom de voz alterado é uma repressão para ela. Então, é sempre bom a gente ficar no mesmo olhar da criança e conversar, olhando no olhinho da criança e dizendo, dentro da realidade da faixa etária, aquilo que é necessário. É claro que uma criança de 2 anos, 3 anos, o diálogo vai ser mais curto, né? Mas a gente vai
mostrando para ela como é que a vida acontece, o que são regras, valores dentro da casa. Uma outra orientação muito importante em relação à rotina dessa criança. Tem muitos pais que negligenciam essa rotina. Então, a criança não tem hora para acordar, às vezes ela almoça no horário do lanchinho da tarde. As crianças, ultimamente, doutora Rose, têm dormido muito tarde. Então, tudo isso atrapalha no processo cognitivo, no processo de amadurecimento, de aprendizagem dessa criança. É sempre bom os pais perceberem que a mãe, né, e a figura paterna, elas representam essa liderança. Então, às vezes, o pai delega essa responsabilidade para a terapia, para o avô, para a escola, quando a criança está na creche, e não se apropria dessa autoridade enquanto mãe. Então, ela que é detentora dessa autoridade e as demais pessoas que auxiliam vão compreender quais são os valores dessa família. Estímulos como brinquedos de encaixe, brinquedos de montagem, contação de histórias, muito pequenininha, você sempre ao dormir ou ao interagir com a criança, ter essa contação, o toque, o afago. Às vezes a mãe também, ela fica na correria, né, do trabalho, das atividades, e ela não dá aquele colo que é tão gostoso nessa fase, né? Já quer que a criança seja um mini adulto. Então, você vai tomar sua mamadeira sozinho, você vai pegar o seu paninho e vai deitar. Quando, na verdade, a criança, ela com aquele toque, ela se sente protegida. É importante também a gente ter muita preocupação com o sono. Às vezes a criança está muito irritada porque ela dormiu um período muito curto, e isso vai atrapalhar o decorrer do dia dessa criança, a alimentação adequada. Tem pais que oferecem muitos alimentos que não são importantes para essa faixa etária. Então, tudo isso são orientações para que a gente possa desenvolver melhor essas fases na vida da criança e futuramente adolescente. Tá vendo aí, papai e mamãe, o papai não vai ficar de fora não, sabe por quê? Porque o pai, ele é muito importante nessas fases para poder conter essa mãe. O pai, como ele não tem não faz parte desse objeto de desejo desse bebê ou dessa criança nessa primeira fase de vida, ele tem uma responsabilidade muito forte em castrar essa mãe. E nós vemos, infelizmente, na sociedade atual, que a figura paterna ela está cada vez mais extinta, ou se existe o pai, se tem o pai em casa, ele é cada vez mais omisso. Então, a figura paterna ele é muito importante. Passando dentro ainda dessa fase, doutora Isabela, dentro dessa ainda fase anal e nessa transição em que vai conhecer o mundo. Explica para os nossos ouvintes como seria a responsabilidade desse pai dentro dessa visão de castração que a gente trata na psicanálise. Perfeito, doutora Rose. Foi muito bom colocar esse tema, né? Entrar nessa parte do pai, da figura do pai, né? Porque é justamente, né, a inserção desse pai por essa mãe ter essa consciência de apresentar esse pai para essa criança, não é? É que fará justamente a construção dessa visão do outro que essa criança terá. Essa visão do outro, e esse pai também ele vai entrar como aquele que dá os limites. Ele também vai entrar com aquele que traz as regras, ele vai entrar com aquilo que a gente chama na psicanálise de superego, né? Que é a estrutura psíquica, segundo Freud, né? O id, o ego e o superego. Essa criança, ela ainda está construindo o seu ego, o ego tendo um sinônimo mais ou menos ali como personalidade, né? E aí, pela mediação entre o id, né, que é aquela coisa do eu quero, aquela parte da nossa mente, a nossa tendência inconsciente de eu quero e eu quero agora, e é para agora. E o superego já é o conjunto de regras também da moral, né, da ética, socialmente falando, culturalmente falando, e as regras também que os pais
principalmente vão colocar nessa primeira infância. Então, isso sendo bem equilibrado, né, formará um ego equilibrado dessa criança. Ok. Nós vamos entrar agora no nosso intervalinho, vamos ficar aí com o intervalo também, com a participação da música do nosso amigo Bispo João Mendes de Jesus, e já já a gente volta. E quando a gente voltar, vamos avançar aí, vamos falar dessa criança, nesse adolescente aí, que é uma fase também bem complicada. Já já a gente volta. Em minha alma se faz quando estou orando ao Senhor. Vejo bem junto a mim, nesse lindo jardim, a presença do meu Salvador. Uma linda canção que transborda de glória, aleluia. Quem dera ficar pra sempre assim, com Jesus nesse lindo jardim. Se eu tivesse a palavra capaz